Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e 2024 é um ano que iremos bater nossas metas literárias. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E a lista de hoje foi feita pensando na promoção que está rolando na loja do Capitão Onigiri. Começou agora no dia 15 de janeiro e vai enquanto durar o estoque, que é os livros do Capitão, bem como alguns quadrinhos, eles estão com preço fixo entre 5 e 10 reais. Eu vou deixar o link na descrição para a loja do Capitão Onigiri, já na parte dos livros, e também o link do vídeo onde ele explica melhor essa promoção. E vale a pena dar uma olhada, porque os livros selecionados no vídeo de hoje, que são livros para você conseguir bater as suas metas de leituras, então a ideia é que sejam leituras fáceis para a gente já começar o ano de 2024, com uma boa quantidade lida aí no mês de janeiro, vem todos do acervo do Capitão, então tem essas opções e muito mais na promoção. E eu vou começar citando o gênero literário que provavelmente me dá a maior quantidade de livros lidos no ano, porque é rápido, é sempre agradável, se você tem uma personalidade que gosta desse estilo de livro, você consegue ler um monte em sequência, que são os thrillers. Então eu vou começar com Um de Nós Está Mentindo, da Karen McManus, que foi adaptado para a Netflix e nada mais é que um thriller daquele estilo em que você coloca um grupo de pessoas num único local, uma delas morreu e a gente tenta desvendar o que aconteceu. Nesse caso, são 5 alunos que vão para a detenção, mas um deles não vai sair dela. Então a gente precisa descobrir dos 4 restantes quem é o assassino. Eu gosto muito desse tipo de livro para garantir as metas literárias, porque é uma leitura extremamente fluida e principalmente porque, como tem bastante plot twist, você acaba lendo vários capítulos em sequência. Então, a leitura você acaba rapidamente, já pode embarcar num outro livro. Nesse caso de Um de Nós Está Mentindo, acaba sendo uma duologia. Então, se você fizer a leitura rápida desse livro e já finalizar na sequência, você já garante 2 livros aí lidos para sua meta literária. Então, é um estilo que eu sempre acabo colocando, principalmente quando eu estou com uma ressaca ou eu quero começar uma meta que seja muito grande naquele ano, sempre tem uns bons thrillers ali para dar aquele primeiro boost inicial. Outra coisa que não pode faltar para sempre dar aquela valorizada nas leituras do ano é ter uma boa parte de quadrinhos também. E nesse caso eu não podia deixar de recomendar A Última Caçada do Kraven, uma história do Homem-Aranha, em que a gente vai ter exatamente a última caçada do Kraven, o Caçador. É uma história icônica do Homem-Aranha. Se eu não me engano, já foi adaptada no desenho, nos desenhos mais antigos, principalmente, eu tenho certeza, mas a gente ainda não viu no cinema. Mas é bastante formador do cânone do Homem-Aranha, então vale demais a leitura. E principalmente porque essas edições que saíam alguns anos atrás da editora Salvat, que é capa dura, aquela capa pretinha, que a gente já está acostumado a ver em bancas e etc., é uma leitura de uma tacada só. Então tá tudo compilado num único volume, é só sentar e ler, e você, como é um quadrinho, você consegue dividir pelos volumes, então tem uns momentos ali que você pode parar, fechar e fazer outra coisa sem nenhum problema com isso. E A Última Caçada do Kraven é uma das melhores histórias do Homem-Aranha, então vale demais a pena. Um outro livro muito bom para você começar com uma boa energia aí é 15 Dias, do Vitor Martins, que eu já falei inclusive aqui no canal, que é o tipo de livro que vai fazer você ler de uma maneira rápida e você vai sair como se tivesse tido uma experiência de filme da sessão da tarde. Então, em 15 dias a gente tem a descoberta daquele primeiro romance, uma trama que não é absurda, porque basicamente são jovens, são adolescentes que estão se conhecendo e principalmente aprendendo a lidar com
com a fase mais conturbada de todas, e entendendo as diferenças entre eles e ajudando mesmo a entender o que é bonito, o que é desejável, que tipo de sentimentos podem surgir entre dois rapazes. Então é o tipo de leitura que você vai fazer numa tacada só, porque é um livro bem curtinho, mas é uma leitura que vai ser prazerosa. Ele não é aquele livro que você vai ter passagens pesadas ou etc. Ele aborda alguns temas sérios, mas de uma maneira leve, de uma maneira bem humorada, e é sempre muito bom quando você pega um livro desse para você poder, ficar realmente entretido, ter algumas lições ali, mas não que necessariamente seja uma obrigação do livro fazer isso, e você ainda consegue sair com um sorriso no rosto. Então é o tipo de leitura que não pode faltar nesse tipo de situação. Um outro livro que eu li e eu acho maravilhoso é Longo e Claro Rio, da Liz Moore, que é um thriller policial também, mas ele, como ele se passa numa cidade que está tomada ali pelas drogas, a protagonista, ela está procurando pela irmã desaparecida, e ela, enquanto policial, ela tem acesso a algumas coisas, ao mesmo tempo que ela não tem acesso a algumas coisas, porque ela vai ser má vista por pessoas que poderiam dar essa informação para ela, de para onde foi a irmã dela. Então é um thriller que ele tem um ritmo um pouco mais lento, mas como é uma história que está sempre desenvolvendo a busca da protagonista atual, com diversos flashbacks da relação dela com a família, da relação dela com a irmã, com a avó que a criou, todo o background familiar dela e mesmo da cidade onde ela cresceu. Longo e Claro Rio acaba sendo um pouco mais lento, mas ele tem bastante densidade na leitura. É um livro que te deixa bem alimentado, vamos dizer assim. Então é um livro prazeroso, que você vai ficar ali um bom tempo imerso naquela história, e de modo geral a solução de todo o enigma é daquelas soluções que eu mais acho prazeroso, assim, em que ela não é absurda, ela tem um quê na realidade que você fala, não, isso poderia realmente acontecer, eu imagino que isso poderia ser uma solução real de um desaparecimento. Então é o tipo de leitura que você faz, e quando você fecha você se sente extremamente preenchido por aquela história, por aqueles personagens, por aquela ambientação. Então também é uma excelente recomendação para começar o ano. Um livro que eu já li há bastante tempo, mas também eu tenho excelentes memórias, é Eleanor Park, da Rainbow Rowell, que, se você é velho no Booktube, você deve se lembrar que foi uma sensação há uns 10 anos atrás. Era a autora do momento, e a Eleanor Park foi o único livro dela que eu li, na verdade, e ele é muito precioso. A gente tem a Eleanor e o Park, eles são adolescentes que estudam no mesmo colégio. A Eleanor tem um lar completamente problemático, e o Park, ele tem a questão de ser de uma família de origem coreana. E esses dois mundos completamente diferentes, eles começam a se conectar de uma maneira muito peculiar, que eu achei muito prazerosa, que é no ônibus escolar. E aí, com o passar do tempo, eles começam a trocar quadrinhos, eles vão se ajudando, e aí essa relação de amizade vira interesse, e aí vira um namoro, e aí como as famílias respondem a tudo isso. Então ele é um livro que ele não está necessariamente trazendo uma trama que vai mudar a sua vida, mas é como se fosse um novelão em que a cada capítulo você tem ali o andar dessa amizade, relação entre os dois, e particularmente eu gosto muito como o final é pé no chão. Apesar de ser um livro mais romântico, vamos dizer assim, ele tem um final muito pé no chão, que pra mim, quando eu terminei, eu falei, não, foi extremamente prazeroso. Eu não imagino que adolescentes vão resolver todos os problemas do mundo, e eu acho que a Rainbow foi extremamente inteligente em
fazer algo nesse sentido, do tipo, não vamos resolver todas as situações do universo, a gente vai única e exclusivamente lidar com o que a gente tem. Então é uma leitura bem prazerosa, bem simples, bem direta ao ponto, que também ela te pega por o quão gostáveis são os personagens. Principalmente o Park. O Park é muito legal. A gente não pode esquecer que geralmente no começo do ano sempre tem a galera que tá com a energia lá em cima e já vai encarar os calhamaços. Então, dos calhamaços que eu já li e eu gosto bastante, eu não podia deixar de citar A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, que é nacional, que é uma trama muito diferente pelos elementos que ele utiliza. Como ele se utiliza bastante da mitologia judaico-cristã sobre o Apocalipse, sobre os anjos, sobre as trombetas do Apocalipse tocando, ele criou uma fantasia bem recheada em que a gente vai acompanhar exatamente um anjo tentando impedir que tudo isso aconteça e, principalmente, lidar com a hierarquia angelical e meio que tá entre esses dois mundos, do tipo, o mundo terreno, mas ele tem as suas obrigações celestiais, tem essa questão mista do personagem. Então é uma fantasia muito prazerosa. Ele tem bastante páginas, acho que são mais de 500 páginas esse livro, mas você não sente passar, porque o desenvolvimento é bem lento, né? É um desenvolvimento que você vai absorvendo esse mundo, e por ser a mitologia judaico-cristã, a gente fica com aquela estranha sensação de isso não é completamente alienígena, mas isso tem uma cara diferente do que eu esperava que teria. Então, é um excelente calhamaço, eu gosto bastante. Eu acabei nunca dando sequência no resto da série, eu li só esse livro mesmo do Eduardo, mas a sensação que eu fico desse livro é que foi um tempo extremamente bem gasto, assim, foi muito gostoso ler esse livro. Então, para quem já gosta de começar o ano caindo de cara num calhamaço, caindo de cara num livro mais grosso, eu acho que ele cumpre bem esse papel, e quando você termina, você tá plenamente satisfeito. Eu, inclusive, acho que eu não li os outros porque o final foi super satisfatório, assim. Que eu acho que é muito importante nesses livros mais de fantasia que o final não seja só um grande cliffhanger para a sequência. Não, ele é bem satisfatório por si só e eu gostei bastante. Eu lembro bastante desse livro. E olha que eu li já tem, acho que uns 10 anos ou mais. E a última recomendação do vídeo de hoje é Easy Breezy, de Yan Yi, que é um quadrinho de autoria chinesa. Ele se passa em 1990, numa pequena cidade no noroeste da China. E aí junta duas coisas que eu acho muito legal. Primeiro porque ele se passa em 90, então a gente tem algumas tecnologias, mas não é as tecnologias atuais. Então é uma trama que ela se beneficia muito dessa falta de certas tecnologias, e é uma roupagem completamente diferente porque é numa cidade pequena na China e seus personagens são completamente disfuncionais. A gente tem o protagonista, que é um jovem exemplar, estudioso, mas ele sempre se mete em confusão com o mesmo valentão, que é o Li Yan. E numa situação específica, os dois acabam se envolvendo no roubo da van com um tio trambiqueiro do valentão, só que nessa van tinha uma criança adormecida, e aí essa trama de sequestro acaba virando uma trama de aonde podemos deixar essa criança para que ela não morra, a polícia encontre e nós não sejamos responsabilizados. Então é uma trama meio... eu não sei, tem uma coisa meio sessão da tarde nela, ao mesmo tempo que ele brinca com algumas situações muito típicas de anos 90, né? Algumas particularidades. E tem uma arte extremamente viva e funcional. Eu gosto que não é aquele quadrinho que você vai olhar e você vai falar: caraca, que bonito. Mas é uma arte que ela tem uma fluidez, uma dinâmica muito interessante e acaba ajudando bastante nesse tipo de história que requer um dinamismo. Então, é um quadrinho também que eu li numa sentada, porque você não consegue largar, e extremamente prazeroso. Ele saiu há uns 2 anos aqui no Brasil, ou ano passado, ou ano retrasado.
E eu vejo muito pouca galera falando sobre ele, mesmo ele sendo tão bom. E é o tipo de história que você não consegue adivinhar o final. Então é uma excelente recomendação também aí na linha de quadrinhos, porque quadrinhos ajudam bastante a gente não perder o ritmo de leitura, principalmente quando a gente consegue intercalar eles entre leituras mais longas. Então eu recomendo demais Easy Breezy do Yan Yi. E essas são só 7 pequenas dicas assim de coisas que estão na lista de venda do site do Capitão Onigiri, então volta a reforçar, dá uma passadinha lá. Os livros estão entre 5 e 10 reais, então vale demais a pena. E é sempre bom porque você consegue comprar às vezes algumas coisas que não necessariamente estão no seu radar. Então dá uma passadinha lá, porque não é sempre que a gente tem uma promoção boa dessas rolando. E por hoje meio que é só. Particularmente eu coloquei para mim mesmo a meta de ler pelo menos uns 3 livros por mês. Então essa lista acabou sendo muito pensada em o que eu faço para conseguir atingir essa meta, né? Ainda mais que, né, a gente não sabe como o ano vai ser. Então eu espero que tenha te ajudado. A gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado do meu lado direito, se inscrever na bolinha do lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.